Fala fiel, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia desse empate do Corinthians contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro, com esse erro principalmente da arbitragem. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos começar então pelo jogo do Corinthians com o Santos. Ontem tá lá, ó, os 9 resolve. E o Yuri Alberto é um 9 muito peculiar, né? Mas resolveu. Podia ter resolvido de forma mais fácil. Acabou cedendo o empate no finalzinho com o gol do Gabigol, que segundo o Maestro Júnior foi um gol... Era do Gabigol que você falava? Gol achado? O gol achado pela jogada, como aconteceu. A disputa de bola, que não pareceu realmente que ele tenha feito a falta, mas as circunstâncias com que aconteceram, né? Essa jogada do Yuri é espetacular, né? Ele consegue sustentar tudo e depois é o Zé Ivaldo, né, que foi na disputa de bola ali. O Zé Ivaldo foi não tinha nem a necessidade. E depois ele consegue deslocar, né? Porque a gente vê que ele vai olhando para a bola o tempo todo, quando ele vê o brasão se mexer, ele faz a virada do pé, mas foi para fora. E depois ele aproveita de perna esquerda, né? A hora do gol. O Corinthians ontem fez uma partida bem legal mesmo, né? Por isso que eu falei que acho que esse time mais azeitado fisicamente ele vai dar, porque tem bons... o material humano é bem legal, né? E o Matheus, né, que voltou, o Corinthians fez uma partida daquelas que parecia que já estava na casa com o time, né? Muito ritmo no meio-campo, né? Uma pegada boa e as opções que tem na frente, né? O Yuri realmente é um jogador muito interessante. Eu vejo principalmente para quem joga no meio-campo. Você ter um atacante como ele que te dá muitas opções de jogada curta, de jogada longa, de jogada vertical. Bem legal. O Yuri atacando espaço o tempo todo, ele já nítida evolução, né? Ele voltou no segundo jogo contra o Bragantino entrando durante a partida, depois contra o São Paulo ele foi titular pela primeira vez, então é o terceiro jogo dele, o segundo como titular e a gente vê tranquilamente a evolução física dele. O Corinthians foi melhor, esse é o tipo do jogo que eu digo que tem interferência direta da arbitragem no resultado, porque essa falta, que não foi falta do Gustavo Henrique no Robinho, foi marcada nos acréscimos do segundo tempo, e aí tem o mérito do chute que o Gabriel acerta e o Hugo vai mal na bola, o Hugo erra no lance, é uma bola defensável, vai em cima dele, talvez com um pouco mais de temporada jogada ele tivesse mais velocidade ali no reflexo. Um goleiro que tem sido convocado para a seleção brasileira e que é candidato forte a disputar a Copa do Mundo, a gente espera que defenda esse chute. Mas, enfim, obviamente, mérito do Gabriel. E aí o Santos acabou pressionando no finalzinho, tentando a virada, muito mais no embalo do ambiente do estádio do que na atuação que, como disse o Maestro, foi desorganizada, sem a bola especialmente. O que mais chamou a atenção, né? Muito espaço entre defesa e meio campo. Nenhum time hoje dá tanto espaço, sobretudo naquela zona intermediária, né? Que você defende e você ataca, para pensar. Ninguém deixa mais pensar. E ontem o que a gente viu foi os jogadores do Corinthians, 1, 2, 3 toques ali fazendo. O Corinthians ganhou o meio-campo, né? O Santos tinha um 4-4-2 na hora de se defender, o Roleiser e o Gabriel mais adiantados, Tassiano pela esquerda, Barreal pela direita, Schmidt e Arão por dentro. Os dois da frente colaboram um pouco defensivamente. E nesse começo de temporada a gente tem visto vários times, né, que acontece um pouco esse espaço por questão individual física mesmo. Mas se individualmente você não tem os seus jogadores no ápice físico, compacta um pouquinho mais, né? Assim, tenta deixar deixar você o time ficar fazendo essa marcação, pressão. Já que você está no início de temporada, faz aquela marcação meia pressão, né, da intermediária para trás, para poder você ter os 3 setores compactos, né? Porque a gente viu foi... E corre certo, né? Movimenta certo, porque se você esperar o passe para fazer o balanço defensivo toda hora, você está fragilizado. E o Santos ficou fragilizado muitas vezes. O meio-campo, o Corinthians ganhou o setor. O Corinthians que tinha o André, o Matheus Pereira e o Breno. Então, assim, o Carrilho um pouco mais solto, o Yuri saindo da posição do 9. E eu acho que o Santos precisa de reforços na sua linha defensiva. Ali, para mim... Esse meio-campo do Santos, o que jogou ontem, vocês não acham um meio-campo mais pesado, de pouca... Acho. São jogadores de estrutura mais pesada, assim. Não estou falando que eles são... Não, estão pouca acima mobilidade. do peso. Não, pouca mobilidade, né? assim. Você tem Tassiano, que é um cara que ajuda pra caramba, você tem Arão e João Schmidt. Do outro lado, o Barreal é um pouquinho mais leve, você consegue fazer com que ele mexa mais, né?
Mas esses 3, para fazer uma linha de 4 aqui, são 3 jogadores de pouca mobilidade. E aí, para dar o bote, parece que está sempre chegando atrasado, né? Porque você tem que sair do posicionamento. Para fazer o balanço assim, sem sair do posicionamento, dá para fazer. Mas se você tem que atacar, se você tem que dar o bote, quando sai um para encaixar os outros 3, porque um sai, os outros 3 tem que dar uma fechada. Esse tipo de fração de segundo para encaixar, se não chegar no tempo certo, mas aí é organização. Aí sai do se encaixe, você não tiver o mecanismo aí fica fácil de trabalhar a bola. mecanismo dessa movimentação de saída do lateral, do vendo central, o outro encosta aqui, se você não tiver esse entrosamento, essa organização, você vai ficar no meio da rua o tempo todo. Tanto que a gente viu os 2 zagueiros do Santos toda hora fazendo falta. Quando saíam para dar o combate, falta. Saía para dar o combate, falta. Seja no meio ou seja na lateral. Por quê? Porque não estava desorganizado. Isso me chamou a atenção, porque os times dirigidos pelo Vojvoda sempre foram times extremamente organizados. O Ranieri fazendo o papel na saída de bola. Né? Uma coisa que me impressiona muito no Corinthians foi como os laterais ganharam protagonismo desde que o Dorival chegou. O Mateuzinho e o Matheus Bidu ganharam muita relevância no time do Corinthians, porque tanto o Mateuzinho oferecia uma profundidade pelo lado direito e o Breno Bidon vinha para dentro, e o Dorival adora meias que joguem abertos e que possam fazer esse movimento para o lateral passar. Ele usou isso, não só ele, né, claro, mas enfim, muitos jogadores cresceram na mão dele fazendo isso. Eu lembro do Rodrigo Nestor no São Paulo, por exemplo, teve o seu ótimo momento jogando pela esquerda, vindo para dentro para o Caio Paulista passar no time que foi campeão da Copa do Brasil. E agora o Mateuzinho faz esse movimento e o Bidu, que era um jogador descartado quase no Corinthians, ganhou muitas atribuições. Ele vem jogando por dentro muitas vezes, ele jogou como meio-campista em algumas partidas. Então, quando o Corinthians tem esses 2 jogadores, ele consegue gerar superioridades em quase todas as regiões. E com essa dificuldade que ele citar... É que não dá brecha nas costas. Eles podem fazer isso, né, sem aquela preocupação de ter que voltar logo. Por quê? Porque ali atrás já tem um sistema para que eles possam fazer as jogadas sem aquela preocupação de ter que voltar correndo para poder preencher o espaço. O Dorival ainda vai ter um lateral novo para essa temporada, né? O Pedro Milans, lateral direito, o uruguaio, já está no bid, mas não foi inscrito a tempo, né, no Campeonato Paulista. Ele precisava de um reserva para o Mateuzinho. Isso ficou claro, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, que o Corinthians usou seu time reserva, mas o Kaká jogou improvisado como lateral direito e tomou um baile, foi muito exposto ali. O outro jogador que vinha sendo relacionado para a posição é o João Vitor, que é da base. Então precisava ter um jogador da posição mais experiente para competir no ano, que tem Libertadores. Ele ainda está lá ou já foi emprestado? Não Mas tá, nunca respondeu também, né? Quando jogou não foi o que se esperava. Porque era um jogador que... promissor, né? Que o Corinthians já apostava, foi capitão. Desde a base, né? Uhum. Mas realmente no profissional, as poucas oportunidades que teve, ele não respondeu. E aí é isso, você tem que ter. O Corinthians liberou o Fagner. Isso. Fagner que retornaria de empréstimo, mas o Corinthians abriu mão. Então tem que ir no mercado para buscar uma reposição, né? Tem Libertadores, tem um calendário exigente para o Corinthians, né? Não dá para ter só o Mateuzinho e os reservas serem ou um jogador da base ou alguém improvisado ali. Temporada passada, é até estranho, eu tenho falado isso com frequência, eu tenho a sensação de continuação, assim, tem sido um 2025.2 para mim, exatamente porque a pausa foi tão curtinha que a gente ainda tem muito fresco, né, o que se praticava na temporada passada. Dorival, por exemplo, testou muito, ora por necessidade, ora pensando em outras competições. Ontem, um 4-1-4-1, você falava do esquema do Santos e Júnior falava do buraco, encaixou com o esquema do Dorival, né, num jogo que ele pensava para ontem. Ele continua testando, né? E acho natural. Na verdade, eu não acho que ele está testando. É claro que é um teste, mas eu acho assim, ele vai adquirindo conhecimento dos jogadores que ele tem. E ele procurando alternativas. Exato, né? Porque o teste parece que assim, meio do nada, vou jogar lá para ver se dá certo. Tive uma ideia aqui. Eu acho que assim, ele vai pegando, por exemplo, o Matheus Pereira, que o maestro já citou, é um jogador que dá muitas possibilidades. Ele pode jogar como 5 e ele pode jogar como um homem de mais chegada à área. A gente viu ele fazendo isso no jogo. Ele entrou contra o São Paulo no segundo tempo, ontem começou como titular. Acho que ele tende a ganhar a posição. Eu vejo mais qualidade nele do que nos outros jogadores que vinham ali. O Corinthians perdeu o Maicon. O José Martínez ainda não voltou da Venezuela, está nessa indefinição absurda, né, há muito tempo. O Alisson, que jogou com o Dorival no São Paulo, vai chegar, né, no Corinthians, então vão ter múltiplas possibilidades para ele montar ali esse começo de meio campo. E acho que é importante ter alternativas, né, não ficar refém de um sistema. Ele já usou o losango, já usou 3 zagueiros,
mas o time continua mantendo seu padrão e vale lembrar que ainda não tem nem o Memphis nem o Garro. Esses dois jogadores também agregam uma qualidade. Entrou ontem, né? Pouquinho. Sim, no tempo todo, né? Seria titular se pudesse. Para o você Memphis ver. voltou. Não só para falar a respeito, por exemplo, você não tem o Garro e o Memphis, né? Martins todo. estava fora, né? Quer dizer, com esse reforço, você dá uma encorpada legal nesse time. Não tinha o Kaká, que a gente já citou aqui. Está tratando o estiramento, né, no abdômen. O Memphis voltou a treinar essa semana e o Martins, acho que de baixas comparado. Tem o Pedro Milans também, que a gente já falou, né? Tá no bid, mas não foi inscrito no Campeonato Paulista. De baixas, só essas. Mas são essas, essas. São Aí é que São grandes. a gente está falando de qualidade, não de quantidade. Demais, né? Que dão uma aumentada, principalmente na parte técnica, para esse time do Corinthians, e na hora de definir são jogadores importantes na definição. E com tudo isso, veja como o Campeonato Paulista ele é cruel, né? Estou abrindo aqui a classificação, porque o parâmetro São Paulo com 4 pontos é o primeiro fora da zona do rebaixamento, é o 14º colocado. O Corinthians e o Santos estão na zona de classificação, são os 2 últimos da zona de classificação. O Corinthians é o 7º, o Santos é o 8º, com 1 ponto a mais do que o São Paulo. 5 pontos. Então, o time que tem 5 pontos, o Corinthians está classificando, e o time que tem 4, que é o São Paulo, está 1 pontinho e 1 colocação da zona do rebaixamento. Tá aí. Então, é um campeonato de poucos jogos, são só 8, não joga todo mundo Chegamos à contra todo mundo. metade da fase de classificação. É isso. Então, é assim, todos os times ainda têm clássicos por jogar. Então, é um campeonato bem chatinho para você... Não dá para relaxar. Os 6 paulistas da Série A do Campeonato Brasileiro não venceram. Teve 2 jogos entre eles, 2 empates. Bragantino e Mirassol 0-0, Santos e Corinthians 1-1, São Paulo perdeu para Portuguesa, o Palmeiras foi goleado pelo Novo Horizontino. Então, no meio da rodada, nenhum da Série A venceu. Eu tenho visto, mas aí eu tô com o Roger também. Outro dia até alguém falou, mas aí tá passando pano para a derrota do Palmeiras, a goleada do Palmeiras. Aí eu tô com o Roger também. Eu acho que a gente tá falando de um início de temporada que parece muito. Não, mas eu passo pano total. Por todos. Eu não acho, eu acho zero grave. Zero. Inclusive, se vocês quiserem muito chamar diferente. Não é? A única coisa é o placar, né, do jogo. O 4-0. 4-0, Palmeiras não toma de 4, pelo menos eu não me lembro desde que o... Não, com o Abel Não, foi a com o primeira Abel vez. foi a primeira vez. Quer dizer, é isso que chama mais atenção, entendeu? É você perder de 4. O resto, acho que a gente tem que dar uma normalizada nisso mesmo. Né? Um calendário difícil pra caramba, um retorno... Por exemplo, o período Aleph curto de estava descanso. falando a respeito dos clássicos nessa semana, né? Nesse final de semana. O que isso pode trazer, vamos dizer, até para a própria temporada, uma derrota dessas tipo 3-0, 4-0, de um clássico. Não é... Quer dizer, isso poderia ter sido talvez pensado um pouco mais. Vamos deixar lá para as últimas rodadas? Mas aí são as federações quem faz tudo. Mas aí também, aí se deixa nas últimas rodadas, já tem Campeonato Brasileiro, aí ia ter reclamação de tudo quanto é Não, lado. para todas as cores e sabores. Mas, por exemplo, Mas no caso... esse ponto, né, que o maestro traz de entender, o Losetti, eu acho que ele definiu muito bem. Como é que vai ser a interpretação dos clubes? Se priorizaram, né? Quais competições nesse início que priorizaram? Exato. Porque é isso, porque às vezes você está pensando no Campeonato Brasileiro, você está usando o Campeonato Estadual para buscar minutos, para dar uma olhada numa rapaziada mais jovem, nos reforços que estão chegando agora. Mas aí a pontuação, que é um campeonato achatado, curto, que é isso, você está a 1 ponto para classificar, mas está a 1 para entrar em zona de rebaixamento. Então, e aí, abre mão do início do Campeonato Brasileiro, foco no Campeonato Estadual para classificar ou para fugir de rebaixamento. E todos os times estão passando por isso, né, José? Todos. Muitos, não né? Tem. Muitos deles. Estou falando dos grandes, né? Todo mundo passando por isso. Então não dá para falar, o Corinthians está com esse problema, o Flamengo, o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional, está todo mundo passando por isso. E a leitura que a gente vai ter nessas próximas rodadas vão ser importantes para que a gente possa clarear, principalmente para o torcedor, a linha de objetivos que cada um vai ter, principalmente nesse início, nessa largada. Qual vai ser a competição, né, de O cada calendário coloca, o calendário em tese, ele tira a relevância dos estaduais,
não toda, mas ele tira parte da relevância dos estaduais quando ele coloca ele para acontecer simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Isso é uma obviedade. Mas na prática, o futebol brasileiro, toda a comunidade do futebol brasileiro, nós inclusive, Na sua totalidade. estamos preparados para uma goleada sofrida num campeonato estadual ou para um time pequeno, como foi a do Palmeiras, que teve o muro pichado? E é pra gente responder ou é uma coisa retórica? Não. Eu acho que é uma coisa que isso aí é um choque, é um conflito desse início de nova fase do futebol brasileiro. Né? Como é que nós vamos lidar com um time, de repente, sendo rebaixado no campeonato estadual? Um time grande, Olha só, Lê, estando fora da zona de classificação. Mas é pra gente responder? Ou é, tipo assim, como Não, é vamos pra lidar? gente Porque refletir. eu posso responder por mim, não vejo nada de grave nisso aí. Então, eu acho que você acha? está no caminho certo, mas Muito eu acho, obrigada. mas eu acho que Muito você é obrigada. minoria, absoluta. Pode ser, mas pode por ser. exemplo, o Flamengo jogou com o Vasco, joga com o Fluminense, joga com o São Paulo, depois joga com o Corinthians. Isso. O microfone já tá funcionando, meu velho. Conta tudo. Agora sim, boa tarde. Ufa, pensei que não ia falar hoje. Hoje tem bastante coisa para falar aqui do Corinthians, mas vou tentar ser rápido, resumir tudo, começando por esse nome que tem circulado aqui no CT Joaquim Grava, circulou ontem muito na boca do Dorival Júnior, Lucas Canotti Belotto. O Lucas Canotti, ele é um árbitro, é um quarto árbitro que está acostumado a fazer jogos do Corinthians e isso criou uma certa intimidade com o Dorival, a ponto de Dorival, na sua primeira resposta ontem, falar, olha só, ele sempre age assim como quarto árbitro de forma desrespeitosa. Então, ele ficou muito na bronca, mas por quê? Por conta do último lance do jogo, digamos assim, né? Porque foi nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, quando o Corinthians já estava cansado, o Santos cresceu na partida, nesse contra-ataque, segundo o Gustavo Henrique, o árbitro inverteu a falta. Então, a falta seria do Robinho no Gustavo Henrique. A prova disso está numa foto que o Gustavo Henrique postou ontem nas redes sociais mostrando o tornozelo dele virando a bola. E é exatamente essa definição que o Dorival Júnior deu. Então todo mundo ficou muito na bronca porque o jogo estava controlado, 1-0, estava tranquilo para o Corinthians e aí ele deu a oportunidade do Gabigol aparecer um predestinado fazer um gol numa infelicidade, foi assim que definiu também o Hugo Souza, não infelicidade do Hugo, mas a gente que aqui fala falha mesmo, foi uma falha dele e por isso o Corinthians está com 5 pontos, os mesmos 5 pontos do Santos em 4 jogos e corre o risco da próxima rodada de sair da zona de classificação do Paulistão. Então o Corinthians vai jogar contra o Velo Clube com um time alternativo. O Memphis acabou de passar por aqui, daqui a pouco volta, teve treino de manhã, à tarde vai ter fisioterapia porque ele ainda está em transição. Ele tem esse edema ósseo no joelho, mas a gente está vendo aí pelas imagens da academia que pelo menos Corinthians forte domingo só na academia, né? Porque no campo, lá em Rio Claro, contra o Velo Clube é time alternativo porque a semana do Corinthians tem estreia, tem decisão. Tem jogo contra o Bahia, estreia pelo Brasileiro em casa e depois vai para Brasília para enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil, que pode ser o primeiro título da temporada. Então, para esse jogo vai ter força total e pode sim, aí sim, contar com o Memphis relacionado do elenco. Não dá para dizer que ele vai ser titular, mas que ele vai estar relacionado é bem provável, mas só no próximo domingo, 1º de fevereiro. Volto com você. E um abraço, um ótimo final de semana para todos. Valeu, Emanuel Araújo. Rapaz, ligou a quinta marcha, ele perdeu ali aqueles segundinhos no começo, o microfone não estava legal, depois engatou, filho. E trouxe o noticiário completo do Coringão. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians contra o Velo Clube neste domingo às 20h30. A transmissão da partida será pela Record, canais TNT e também YouTube da Cazé TV. Estou trazendo a classificação aqui do Campeonato Paulista. A equipe do Corinthians é o 7º colocado, 4 jogos, somou 5 pontos na competição. Já a equipe do Velo Clube, 4 jogos na competição, somou 4 pontos e está na 13ª colocação do campeonato. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 4 jogos da equipe do Velo Clube, todos pelo Campeonato Paulista dessa temporada. São 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último jogo que eles fizeram na rodada do Paulistão contra a equipe do Guarani, jogando em casa, foram derrotados pelo placar de 1-0. Já o último confronto entre Corinthians e Velo Clube aconteceu na temporada passada, no Paulistão. O Corinthians venceu a equipe do Velo pelo placar de 2-1, jogando na Neoquímica Arena. Enfim, é um jogo importantíssimo para o Corinthians conseguir esses 3 pontos, melhorar sua classificação no Paulistão e, quem sabe, já encaminhar uma vaga para a próxima fase. Até porque, no próximo meio de semana, já tem estreia do Campeonato Brasileiro e logo no iniciozinho ali de fevereiro, o jogo importante contra a equipe do Flamengo em busca dessa Supercopa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.